Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai, agora nós vamos refletir, Pai, sobre a Tua palavra. Que Teu Espírito, Senhor, possa nos guiar nesses ensinamentos, Senhor. Que eu abrir da minha boca, Pai, não venha nada vindo de mim, mas que venha do Teu coração, Pai, para edificação, admoestação, exortação do Teu povo e também para a minha exortação, para a minha repreensão e para o meu entendimento, Pai, é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje a gente está fazendo um teste aí do nosso som. A gente depois vai dar uma olhadinha aí nos nossos Instagrams e no nosso YouTube. Eu não sei se consigo gravar no Instagram, mas a gente vai dar uma olhadinha que a gente colocou os microfones ali na bateria, o baixo também, o França já domina aí. Então vamos ver se a gente busca sempre louvar ao Senhor da melhor maneira possível, com os instrumentos e possibilidades que Ele nos permite. A gente tem que sempre buscar aperfeiçoar isso para o louvor e honra e glória do nosso Deus, né? Para que a gente possa fazer cada vez mais bonito para o Senhor. Não para a gente mesmo, mas que seja bom e agradável ao coração de Deus. Amém? E meus irmãos, nós estamos vindo nessa caminhada com Jesus. Hoje é o 7º domingo da Páscoa. Domingo que vem já temos o Pentecostes, onde o Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus, onde a igreja é empoderada. E nós estamos vivendo esse domingo, que é o domingo da Ascensão. Na verdade, isso ocorreu na quinta-feira, né? Jesus, depois de ressurreto, andou por 40 dias sobre a face da terra, visitando os seus, apareceu a centenas de pessoas, testemunhas oculares da ressurreição de Cristo Jesus, ensinando, orientando os seus discípulos, fazendo milagres ainda. E Ele cumpriu então a missão que foi confiada aqui na terra, vivendo entre nós, fazendo bem, curando, né? Fazendo cura físicas, espirituais, expulsando demônios, restaurando pessoas que estavam perdidas para o inferno, e Ele foi lá e resgatou essas pessoas do túmulo verdadeiramente, como aquele homem endemoniado que vivia nu entre os túmulos e sepulcros, e Jesus vai e restitui aquele homem. Ele fez tantas coisas durante a sua encarnação, a sua vida, e também na cruz. E depois disso, então, Ele vai e reergue-se na ressurreição com toda a glória, primogênito da nova humanidade, Jesus, Filho de Deus. E depois disso, ainda ressurreto, Ele ainda aparece para os seus discípulos, fazendo recomendações, ainda no cumprimento da sua missão aqui. Interessante, depois da ressurreição, Ele ainda faz coisas entre nós. E depois disso, Ele é assunto aos céus, ou seja, Ele é elevado aos céus, novamente à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E os seus discípulos, então, ali, depois dessas recomendações que Jesus faz para eles, eles são testemunhas também oculares de Jesus subindo nas nuvens. Eles ficam lá, né? Totalmente extasiados vendo Jesus subir. Já pensou se fosse a gente? Olhando para o céu, vendo Jesus sumindo. Aí os anjos chegam e falam assim: Galileus, o que vocês estão fazendo olhando para os céus? Esse Jesus que vocês estão vendo já subiu ao céu. E Ele voltará um dia ainda para resgatar a todos e para fazer o seu cumprimento da sua volta, e o seu reino não terá mais fim. Ele vai então, e Jesus diz que não deixará os seus discípulos órfãos, mas que será enviado o Espírito Santo para ficar em companhia deles e da sua igreja, que somos nós. Nós somos discípulos de Jesus também, assim como aqueles homens
e mulheres foram no tempo passado? Ou não somos? Somos. E Jesus fala conosco ainda hoje? Fala. Fala sim no seu coração. Ele está presente aqui no nosso meio hoje. O Deus triuno, né? Porque Ele é um Deus único, mas é uma comunidade única de 3 pessoas. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui no nosso meio. É isso que nós cremos como igreja, ou então nós estamos aqui fazendo o quê? A gente não veio aqui para tomar café, nem para comer biscoito. A gente veio aqui para adorar a Deus. Por quê? Porque Ele está aqui no nosso meio. Você serve a mim? Quem sou eu? Você serve ao Senhor Jesus. É um avião? É avião? Enfim, nós trabalhamos como igreja, como corpo de Cristo. Nós não estamos apartados da cabeça do qual Ele é quem nos orienta. Então nós trabalhamos para Jesus. Ninguém trabalha para a igreja, para a denominação, e nem para mim, pastor, quem sou eu? Nós trabalhamos para Jesus. Nós temos que ter isso em nossas mentes. Nós somos servos do Deus Altíssimo e daquele que subiu aos céus e fez recomendações para a sua igreja. Ide, proclamai o Evangelho entre todos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma missão da igreja, uma ordenação de Cristo Jesus. Porque nós fomos também escolhidos, meus irmãos, assim como aqueles homens também foram escolhidos por Jesus. Jesus passou a noite inteira orando antes de escolher. Ele não jogou cartinha e falou, quem pegar vai ser meu discípulo. Não, ele orou a noite toda. E depois então ele escolhe os seus discípulos. Já teve um que traiu, né? Mas ele escolheu e tudo estava dentro do plano de Deus. Ele fez isso porque Ele mesmo disse que não foram vocês que escolheram a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, outros. Jesus faz assim, Ele escolhe e nos chama. Muitos atendem, outros vão embora. Outros viram as costas para Jesus e seguem seus caminhos. Ele não obriga ninguém a ficar. Não obriga. Ele nunca fez isso. Mas Ele escolheu a nós. Ele chama. E aqueles que dão o sim para Jesus, Ele entrega uma responsabilidade. Ele entrega obras maravilhosas para que sejam realizadas por meio das suas mãos. Porque o próprio Deus permite que nós sejamos coparticipantes do seu reino. Olha só a maravilha de Deus. Ele dá essa honra para nós. É um serviço honroso, servir ao Deus Altíssimo. E muitos desprezam esse serviço e não querem servir ao Senhor. Nós fomos escolhidos. Muitos hoje em dia, infelizmente, se escolhem a si mesmos e se autonomeiam, né? Apóstolos, evangelistas. Mas muitos deles não são servos de Deus, são servos do seu próprio estômago, do seu próprio ventre. Estão ali apenas para enriquecerem a si próprios e para enganar as ovelhas, se possível for. Jesus nos escolheu e assim como os seus discípulos, Ele deu autoridade para os seus discípulos, para expulsarem demônios, para curarem em seu nome. Nada em nosso nome, é tudo por meio de Cristo. O poder não vem de mim, nem está em mim, mas sim quando o Espírito Santo está em nós, Ele age por meio desse poder vindo do alto. Louvado seja Deus por isso. E depois então, Ele apareceu a tantas pessoas, meus irmãos, tantos testemunhos, centenas, muitos historiadores, muitos homens e mulheres, que foram testemunhas oculares da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.
a fé deles foram fortalecidas, mas muitos não viram o Senhor Jesus como nós. E o Senhor Jesus diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Por isso nós somos bem-aventurados, porque nós cremos por meio da fé, apesar de não termos visto e sermos testemunhas oculares do que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas nós somos testemunhas do que acontece hoje em nossas vidas, porque nós cremos que Cristo está conosco todos os dias de nossas vidas. E a nossa fé é cada dia mais reforçada por conta desse alimento que nós recebemos vindo, esse pão do céu, o próprio Cristo. Muitos, naquele tempo ainda de Jesus, disseram que os discípulos roubaram seu corpo, né? Para depois dizer que ele tinha sido ressurreto. Muitos disseram que as mulheres que foram até o túmulo erraram de túmulo, pegaram um caminho errado e foram para outro túmulo. Por isso contaram aquelas histórias. E o testemunho da mulher, a gente sabe, naquele tempo era um testemunho que não era muito válido para aquela sociedade da época, né? Infelizmente. Muitos não creram na sua palavra, mesmo tendo Jesus presente no mundo naquele momento. Mas Jesus disse assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Está lá em João 14, 26. Ainda diz mais: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito Santo, ele dá testemunho de Cristo Jesus. Ele é como um holofote que ilumina a pessoa de Cristo e mostra a sua obra e fala de Jesus. Ainda diz mais: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. João 16, 7. E como eu falei antes no início, o dia do Pentecostes está próximo. E os discípulos de Jesus deveriam permanecer lá em Jerusalém, como foi recomendado para eles, para que naquele momento certo eles fossem empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Eles seriam revestidos de poder. E antes do cumprimento dessa promessa, eles permaneceram também em oração. Se vocês forem ler, eles estavam orando. Eu dou graças a Deus, sabe? Porque a nossa comunidade é uma comunidade de oração. Nós sabemos que oração não são todas as pessoas que, infelizmente, têm interesse, às vezes, em reuniões de oração e intercessão, mas é um momento poderoso da igreja. A igreja não pode viver sem oração, meus irmãos. Em todos os momentos importantes da vida da igreja, pessoas oraram. O próprio Cristo orou antes de escolher os seus discípulos. Os discípulos de Jesus oraram antes que fossem revestidos do poder. E nós precisamos sempre nos lembrar disso e dar mais atenção de termos uma vida de oração em nossas casas, individualmente, mas também aqui na igreja do Senhor, unidos em oração. E então eles estavam permanecendo em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Mas vocês notem que não foi uma espera estática. Eles não estavam dormindo na rede, não estavam parados, esperando, vamos ver quando é que Jesus vai mandar. Quando Deus enviará o seu Espírito. Não, eles estavam ali, em oração. Isso ensina para nós, a sua igreja, que também nós não podemos ficar como os discípulos de Jesus ficaram quando eles estavam quando eles estavam apenas olhando para os céus, vendo Jesus subir aos céus.
Nós temos que fazer o que eles fizeram quando eles estavam orando, aguardando a descida do Espírito Santo, trabalhando na obra do Senhor. Nós, como igreja, não podemos apenas ficar na expectativa da sua segunda vinda, numa espera estática, mas sim numa espera orante e numa espera que você trabalha na obra de Deus. Porque nós fomos comissionados por Jesus para trabalhar na sua obra. Quando Ele nos deu essa possibilidade e essa honra de trabalharmos para Ele, é para que a gente metesse a mão na massa, não para que a gente ficasse paradinho numa rede esperando a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos trabalhar, pegar o arado, né? A palavra fala isso, que aquele que volta atrás e larga o arado não é digno do reino de Deus. Nós não podemos ficar numa espera, simplesmente aguardando Ele voltar, sem meter a mão na massa, sem trabalhar para o Senhor Jesus, sem trabalhar na sua igreja. Nós precisamos prestar atenção nisso, meus irmãos. E a gente também lembra que o Espírito Santo, ele já agia, até mesmo antes do Pentecostes. Mas, nesse momento específico, ele veio para empoderar a igreja do Senhor para trabalhar na sua obra. Porque o Espírito Santo sempre existiu, junto com Jesus e com Deus Pai. Ele também agia no Antigo Testamento, ou não? Mas, no dia do Pentecostes, ele veio ficar com a sua igreja de uma maneira especial, assim como ele está conosco hoje, sendo presente na vida do crente, a todo momento nos orientando e dando discernimento para a obra do reino de Deus. O povo judeu, o povo de Israel naquele tempo, esperava um Cristo salvador e libertador das mãos do Império Romano. Os discípulos também, por conta dessa herança e dessa tradição, também aguardavam uma ação de Cristo atuando no presente momento deles. Eles falavam: Senhor, até quando, né? Que tu vai fazer isso? Tu vai agir? E ele fala: não cabe a vocês saber de tempos ou épocas. E muitas vezes nós também, às vezes, buscamos, querendo saber minúcias e coisas ainda que são mistérios de Deus, e coisas que ainda não foram desveladas para o conhecimento do ser humano. Mas a gente fica sempre: como será isso? Como será aquilo? Né? A gente também se pergunta, e às vezes eu me pergunto: quando será que Cristo virá? Será que será ainda na minha geração? Eu acredito que não, na minha, né? Eu já estou com a idade mais avançada e não me faltam tantos dias assim como os jovens. Mas se homens e mulheres de Deus naquele tempo de Jesus já falaram que o tempo está próximo, quanto mais nos dias de hoje. E a gente vive realmente orando: Senhor, falando Maranata, vem Senhor Jesus. Mas eu creio que talvez não seja na minha geração, mas cabe a Deus. Enquanto isso, o que nos cabe é trabalhar sem cessar. Porque a gente perde muito tempo buscando respostas e fazendo perguntas que não cabe a nós fazer. E quando a gente se ocupa com isso, a gente deixa de trabalhar no reino de Deus. Quantas questões teológicas são discutidas aí na internet, querendo saber o sexo dos anjos e tantas outras questões. Dúvidas e esclarecimentos feitos por teólogos. Nós temos muitos teólogos bons, anglicanos, e muitas discussões sobre coisas que não são essenciais para a salvação humana. E as pessoas se perdem em discussões teológicas e deixam de trabalhar para o reino de Deus nas coisas que são essenciais para a salvação da pessoa que não tem esclarecimento bíblico. Às vezes as pessoas só querem ministrar para pessoas que têm um conhecimento teológico alto, né? Não quero ensinar
o beabá da Bíblia para o irmãozinho que é analfabeto na Bíblia, isso eu não quero não, eu quero entrar no meio dos teólogos. Eu quero discutir somente em simpósios com gente esclarecida. Eu vou perder o meu tempo, o meu conhecimento teológico com as pessoas que nada sabem? Não quero isso não. Infelizmente existe muito isso no mundo atual. E a gente não atende ao pobre necessitado. Jesus veio para as pessoas pobres e humildes. Ele fala que o conhecimento ensoberbece. E há muita gente bêbada de conhecimento aí, até teológico, que não quer trabalhar no chão da fábrica, no chão da igreja, porque se acham muito elevados para se abaixarem como diáconos, para atender aquele que realmente necessita ter o mínimozinho de conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus. Tem milhares de seguidores no Instagram e na internet, mas às vezes não tem um discípulo que o segue e não tem a ninguém a quem ele pastoreia, que ele não é pastor. É triste isso, meus irmãos. Não digo que a gente deva evitar o conhecimento, não, porque a palavra de Deus fala que nós devemos nos aprimorar no conhecimento da palavra e conhecer cada vez mais. Mas não devemos deixar que esse conhecimento nos ensoberbeça e deixe o nosso coração cego diante do verdadeiro motivo para quem nós viemos aqui. É isso que eu estou falando. Jesus veio atender aqueles mais humildes e necessitados. E assim também é que nós devemos tomar como exemplo o próprio Cristo Jesus, que não buscou os homens da lei, mas foi buscar pescadores, iletrados e analfabetos. O reino do Senhor Jesus, ele já foi instalado, mas ele não foi ainda consumado, e só será feito quando ele retornar dos céus. Esse é o tempo que nos resta para fazer a obra. Se vai ser durante a minha vida aqui na terra ou se vai ser nas futuras gerações, Deus o sabe. Mas façamos aquilo que ele falou quando ele subiu. E antes dele subir, ide e fazei discípulos e batizai. O reino de Deus não pode ser implantado por força humana, nem por poder humano, mas pelo poder do Espírito Santo, do qual nós temos essa promessa do próprio Jesus, que estaríamos com Ele, que Ele estaria conosco. E o reino de Deus alcança todos os povos, meus irmãos, em todos os lugares, todas as línguas, todas as tribos. Não há limites para o seu reino. Esse reino não foi feito apenas para o povo de Israel, como alguns achavam antigamente, mas ele foi feito também para aqueles que estão fora dos limites. Para nós, que fomos alcançados pelo amor de Jesus. Nós que éramos filhos da ira e fomos enxertados na oliveira santa. Nós que éramos perdidos e que fomos acolhidos pelo seu grande amor. A palavra de Deus fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E é isso que foi cumprido. Nós somos os confins da terra para quem morava em Israel naquele tempo. Assim como há outros confins em todo o nosso planeta, o Evangelho alcançou pessoas. Foi por conta de 12 homens? Não. Foi pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. É o poder do Espírito Santo que explode e alcança todas as pessoas em todo o mundo. Não foi pela força de João, nem de nenhum dos seus apóstolos, nem de Pedro, nem de Paulo, mas foi por conta do resultado dessa promessa feita por Cristo, que o Espírito Santo estaria
com eles e conosco, com a sua igreja, para alcançar toda essa multidão que um dia fará parte dessa família celestial, da qual nós estamos incluídos. Louvado seja Deus por isso. O Espírito Santo, ele nos exorta, ele nos admoesta, ele mostra que nós somos pecadores, sabe, meus irmãos? E nós temos que ter essa consciência, porque muitas vezes nós viemos até a igreja e nós oramos ali, nós falamos aquelas declarações: ó Senhor, Pai Celestial, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Mas no fundo, eu não aceito que eu sou pecador, eu falo da boca para fora. Mas quando eu sou admoestado por alguém, não, eu não sou errado não, eu não fiz nada, eu não sou pecador. Eu falei ali porque todo mundo fala, mas na vida real não aceitamos admoestações, advertências, não aceitamos que erramos. A gente peca por tanta coisa que a gente nem sabe, que a gente acha besteira, que é a nossa vida comum durante o dia. A gente pensa que não fez nada de errado, mas nós cometemos erros do amanhecer ao anoitecer. Pecamos o tempo inteiro, mas o nosso coração, ele não é inclinado para receber que somos errados, e ele se defende, justamente porque somos pecadores, e não aceitamos que somos pecadores. Nós devemos encarnar as declarações que nós fazemos aqui na igreja, sabe? E não apenas falar isso de boca. Nós devemos realmente encarnar isso em nós, na nossa vida cotidiana, que nós somos errados e pecadores. E não sermos hipócritas, de falar uma coisa e não crer naquilo que nós mesmos declaramos da nossa boca. Ele nos mostra que somos errados e que só fazemos alguma coisa boa quando estamos dentro da vontade dele. A palavra fala que agora não há mais barreiras que nós consigamos transpor. Não há mais judeus, não há mais gregos, não há mais homens ou mulheres, não há mais inimizades que devemos cultivar entre nós, que não sejam derrubados pelo amor e pelo poder do Espírito Santo, a ponto até da gente amar os nossos inimigos, alguém que falou mal de nós, nós consigamos perdoar e amar? Sejamos sinceros. Conseguimos falar: não, meu coração está tranquilo, já perdoei, estou de boa. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. E eu falo de mim, porque eu sou dessa maneira. O meu coração é inclinado a não perdoar, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus e pelo seu amor, pelo amor do Cristo por nós. Nós vamos fazer aquilo que o nosso coração enganoso busca fazer. A ascensão de Jesus foi visível aos olhos dos seus discípulos. Consumou a obra de Cristo aqui na terra. Foi consumado quando justamente ele ascendeu aos céus. Claro que ele sempre está no meio de nós como Deus triuno, mas ele está à direita de Deus Pai. E ele envia seu Espírito Santo. Ele foi colocado agora no lugar de mais alta honra, do lugar de onde ele veio. E agora retornou. Louvado seja Cristo. A palavra diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco puseram-se ao lado deles e lhes disse: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá novamente, de modo como vocês viram ele subir entre as nuvens. Assim Jesus vai voltar também entre as nuvens, meus irmãos e irmãs, e nós seremos transformados, aqueles que estiverem vivos, mas os mortos ressuscitarão primeiro.
E o que teremos a dizer a Cristo? Você já pensou o que você vai dizer a Cristo quando esse grande dia chegar? O que você falaria, né? Você está diante de Jesus. Estava até conversando com a minha esposa, né? Pelas coisas que eu não fiz na obra de Deus, eu falei, Senhor, e agora? Será que eu vou falar assim, Senhor, olha, eu deixei de fazer aquilo ali porque eu tive que ir lá no shopping aquele dia e não pude realizar aquele trabalho, Senhor? Jesus vai olhar assim para mim. Olha, aquela obra que tu deixou para mim ali, eu não fiz porque aconteceu um problema comigo ali, mas não sei o que, eu fui e tive que resolver. Será que as nossas desculpas serão aceitas pelo justo juiz? Nós temos que nos atinar para essas coisas, não para amedrontar isso, meus irmãos, mas para admoestar a nós mesmos e a mim, porque essa palavra não é dita para a plateia, ela é dita para a igreja, e eu sou parte da igreja. Eu também recebo a palavra que vem do céu. Eu também sou admoestado, porque eu também sou pecador, eu também deixo de realizar às vezes as obras que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu não estou fora desse nicho, não. De admoestação, de advertência, porque Deus, o Espírito, o Deus Pai, o Senhor Jesus, Ele adverte quem Ele ama. Ele não quer que eu me perca, que você se perca. Ele não quer que ninguém se perca. É como um pai, quando o filho está se dirigindo por um caminho errado, o pai vai e fala, meu filho, por favor, não faça isso. Não vá lá, meu filho. Meu filho, não, pai, vou. Não vai acontecer nada comigo não, pode deixar. Não faça isso, meu filho. Não roube, né? Estou dando exemplos mais claros da gente entender. Eu sei que isso é muito mais profundo. Mas o pai e a mãe orientam seu filho para que ele não vá para o caminho errado, para que ele não seja preso no futuro. Quem deseja com o filho preso? Ninguém. E ele então vem e ensina a gente antes. Fala, olha, faça isso, para que não aconteça nada de errado com você e nem com a sua casa. Eu falei aqui um exemplo de uma mãe, lá no Rio de Janeiro, que eu vi, o filho morto no chão, as pessoas em volta, e ela falando assim, eu avisei para ele, domingo mesmo eu falei para ele não quis me ouvir, está aqui o resultado, o filho morto, por conta de tráfico, por conta de droga. Já é o quarto da minha família que acontece isso, mas não foi por falta de advertência, porque eu falei com eles para não seguir esse caminho, e mesmo assim eles foram. E Jesus faz isso com a gente. O Espírito Santo dá esse discernimento para a gente. Olha, tá legal isso aqui não. Esse negócio que você está fazendo aí não está certo não, meu filho. Muda o caminho, muda o rumo. Senão, não, eu vou. Acontece. Então isso é uma advertência para nós, igreja do Senhor, para que nós possamos, vendo esses exemplos da vida de Cristo, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, de buscar atender e obedecer aquilo que Ele nos instrui. E o Espírito Santo justamente foi deixado conosco para que nós tenhamos esse discernimento de sairmos do caminho errado e entrarmos no eixo, ou pelo menos buscar entrar no eixo, porque sempre vamos errar, não seremos perfeitos como Cristo, mas nós temos que colocar Ele adiante de nós e buscar fazer como Ele fez, mesmo imperfeitamente. A gente vai aqui tropeçando, Ele vai ajudando, e a gente buscar fazer o que é correto diante dos olhos de Deus, buscar fazer a vontade dEle, para que quando chegue aquele grande e terrível dia do Senhor, e isso vai acontecer, Ele chegue para nós e fale assim: vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e tu me deste de comer, eu tive sede e tu me deste de beber, eu era estrangeiro e você me acolheu, eu estava nu e me vestiste.
É isso. Que assim seja feito com a sua igreja. Que assim seja feito também com essa nossa pequena comunidade de Filadélfia e com os irmãos da grande igreja do Senhor espalhada pelo mundo, para que possamos receber essa voz quando os nossos dias que estão contados aqui na terra se findem e que possamos repousar e entrar no gozo do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.